metade do ano, e você ainda está parada no mesmo lugar? Por que que os seus sonhos não estão avançando? Afinal de contas, uma das coisas que você quer é empreender em RH. E na aula de hoje, que é a 29ª aula de uma série de 50, que é uma aula que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para quem quer aprender, dominar e faturar com consultoria de RH. Hoje você vai aprender uma série de coisas. Primeiro, você vai descobrir o que que pode estar te segurando e como é que pode travar o seu progresso se você não ficar atento. Então, vamos entender como mudar agora e transformar o segundo semestre no ponto de virada do seu futuro empreendedor. No fim dessa aula, eu tenho certeza que você vai ter clareza dos motivos que estão te impedindo de avançar e de verdade realizar o teu sonho. Vamos entender aqui de que modo que você pode destravar esse negócio e começar a tirar esse sonho do papel. Então, vamos lá, porque nós temos muita coisa para falar hoje. E para a gente dar uma situada aqui, eu quero que você leve em consideração que eu vou trazer muito da minha experiência. Hoje, a Ímpar, que é a minha empresa de recursos humanos, ela tem 22 anos feitos. E nesses 22 anos, eu posso te falar que o período inicial foi extremamente desafiador, por dois motivos. Um, porque de verdade eu não sabia direito como é que as coisas aconteciam. Eu tinha uma sócia que sabia tanto ou menos quanto eu, mas nós tínhamos muita vontade e muita disposição. E isso fez com que nós nos mantivéssemos no mercado, mesmo tendo prejuízo meses e meses seguidos. O problema é que, sozinhas, nós chegamos a pensar várias vezes em talvez repensar a trajetória, talvez repensar se manteríamos o negócio, mas a minha teimosia era tal que era difícil pensar em parar. Porque eu acreditava muito no sonho, eu acreditava muito que era possível. E eu vou te dizer que o ponto mais difícil era não ter com quem contar. O que que significa não ter com quem contar? Não é o apoio da família que faltava. Não, ao contrário, meu marido nesse período foi maravilhoso e dava todo o suporte. Entretanto, nós não tínhamos outros empreendedores para tirar dúvida, para perguntar coisas, para nos sentir acolhidas e sabe aquela coisa assim de conversar com alguém quando você tem um perrengue e você não sabe direito para onde ir? Foi exatamente isso que aconteceu conosco. E além do que, sempre há quando a gente empreende ou quando a gente começa uma coisa nova, não é só para empreender, surpresas pelo meio do caminho. Você se prepara para uma coisa e de repente o mundo, o mercado, a vida te traz uma outra. Então, é legal você saber que pode contar com alguém. E nós não tínhamos isso. O negócio, o que que a gente pode pensar? O negócio era muito claro para a gente, nós tínhamos uma vontade muito grande de fazer com que aquilo desse certo, mas a gente esqueceu de um ponto. Nós esquecemos que a responsabilidade era toda nossa, de buscar esse apoio, de buscar compartilhar essas dificuldades, de bater na porta de quem tivesse que bater para perguntar. E isso fez com que a gente passasse muito trabalho, porque a gente não teve esse pensamento, nós não tínhamos na mão de quem pegar. Então, eu quero te dizer que se você começar agora, o mundo já te oferece coisas diferentes. 22 anos atrás, nem a internet era do jeito que ela é hoje. Então, se o tempo está passando e você sentiu que ainda não saiu do lugar, saiba que você não está mais sozinho, que você precisa entender que a responsabilidade é sua, mas que você hoje tem na mão de quem pegar. Então, vamos entender que a gente tem que se perguntar logo de cara, por que que o tempo está passando e você ainda não está se movimentando? O que que te segura? É medo? É insegurança? Ou quem sabe é falta de direcionamento? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se nada for feito agora, como é que vai estar a sua vida daqui um ano ou dois? Qual vai ser o seu nível de frustração com o que você tem atualmente? Ou com o que você terá daqui 2 anos? Então, entenda que aqui é o momento de você pensar: eu realmente quero dar este passo?
Eu realmente quero fazer a minha caminhada nessa direção? Porque se você precisar de apoio, aqui tem uma mão na qual você pode pegar. Participando aqui deste canal, porque você tem muito conteúdo entregue aqui de coração para você, mas também tem a possibilidade de ter um contato bem próximo a mim, para que eu e o meu time possamos te apoiar nessa caminhada. Mas vamos entender algumas coisas então. Se o primeiro semestre se foi, você precisa perguntar para você mesmo o que que você fez até agora. Então, o que que você fez de concreto em direção ao seu sonho? Essa é a primeira grande pergunta que tem que ser respondida. Só que talvez você lá no início do ano tenha começado a escrever algumas coisas, tenha começado a colocar no papel, tenha lá um arquivo em Word, uma planilha em Excel com seus rascunhos, seus cálculos e tudo mais. Mas o lance é, será que ficou só no papel? Será que ficou só lá naquela planilha ou naquele arquivo? Onde é que está esse plano agora? E aí, claro, se perguntar qual é o preço de ficar no mesmo lugar. O que que você ganha não fazendo com que isso caminhe, com que isso ande? Então, você está pura e simplesmente adiando seus sonhos. E aqui eu quero que você lembre de um ponto importante. É uma frase que é derradeira. A inércia tem preço. Ou seja, se você está parado, não está conduzindo o seu sonho para onde você quer, para construir e realmente fazê-lo acontecer, é inevitável que você se frustre. Então, é muito mais sensato você começar a fazer, mesmo que pequenos movimentos, mas começar a sair da inércia. E isso, deixa eu te falar, eu te digo com muito carinho. Porque você ficar parado no mesmo lugar e não se movimentar terá um preço. E não tem como eu saber exatamente quanto que você vai pagar. Isso é a sua trajetória atual, é a sua experiência atual que vai poder te dizer o quanto você aguenta o que você tem hoje. O custo de ficar parado é essa frustração de daqui um ano ou dois, é você pensar quanto tempo realmente vai esperar para começar, e isso começar a ficar aqui batendo e remoendo na tua cabeça, né? Então, a primeira coisa, visualize onde você quer estar daqui 2 anos. Visualize, se for um negócio mesmo na nossa área de RH, visualize efetivamente esse negócio funcionando. Como é que seria a sua rotina? E comece a anotar essa rotina. Só que, seguinte, você não tem que esperar o próximo mês para começar a fazer isso. Esse é um pequeno movimento onde você começa a criar um cenário, a entender como isso pode acontecer, como seria o seu dia a dia e de que modo você estaria em termos de ânimo, de energia, de satisfação nesse lugar. Isso já vai te dar uma sensação de movimento muito maior. Mas eu vou te dizer que eu creio que o ponto principal que te trava é esse medo de enfrentar o novo, medo de enfrentar aquilo que você eventualmente ainda não enfrentou. Ou até se você enfrentou, porque algumas pessoas que já têm a sua consultoria, a sua empresa de RH funcionando e ainda não estão felizes com o resultado, têm me procurado também. E isso faz com que a gente veja que o fato de você quebrar a barreira do medo precisa estar acompanhado de uma outra coisa, saber o que fazer. Então, o medo e a insegurança, eles fazem parte do processo, sempre haverão incertezas, você pode ter tranquilidade em relação a isso, mas se você souber o que que vem pelo caminho, você pode mitigar esses problemas. Você pode mitigar tendo um plano que te apoie. E você não vai ter como saber tudo o que vai acontecer, mas a chance de você saber muito mais do que você sabe hoje, se você tiver um mentor, é muito maior. E lembre de uma coisa: para você quebrar essa barreira do medo, você precisa ter uma clareza. Empreender não é só fazer aquilo que a gente gosta. Ah, eu vou empreender e vou fazer treinamento porque eu amo treinar as pessoas, eu amo a sala de aula. Legal? Mas você terá outras responsabilidades. E é importante você saber que você ama, mas entender como é que você resolve um problema nas empresas com isso que você ama
e sabendo que você não vai fazer só isso, você vai precisar ter outras funções. Então, tenha clareza disso, porque você terá que gerenciar um negócio. Uma outra coisa que você tem que lembrar é que sim, para você empreender, o seu negócio, a sua empresa, vai levar um tempo para dar frutos. Isso é tranquilo. Então, quando você planta qualquer coisa, uma sementinha lá, um grãozinho de feijão, ou se você tem uma plantação enorme, uma árvore, né, que dê frutos, vai levar um tempo. Cada uma dessas coisas tem um tempo para brotar, né, para germinar, para brotar, para crescer, se desenvolver e dar seus frutos. Então, entenda que você vai precisar plantar, você vai precisar cuidar e você vai precisar esperar. Mas não é só isso. Você vai precisar regar, podar, ajustar todo esse processo. Então, entenda que você precisará ter metas reais, os resultados virão com o tempo, mas ainda assim, essa trajetória, ela está praticamente na sua mão, porque é o seu movimento inicial. Você não vai começar faturando um valor absurdo, mas dentro de um ano você consegue estar bastante tranquilo em relação a isso. E veja, voltando a falar que a responsabilidade é sua, lembre que você não pode culpar o governo, o mercado, não ter dinheiro, isso ou aquilo. Enquanto você não fizer pelo menos os movimentos básicos, você não vai conseguir sair do lugar. Então, a realidade ela só vai mudar quando você decidir a sua hora de começar. E quando você decidir dar os primeiros passos em direção à realização desse seu projeto, desse seu sonho. Então, comece pensando o que você pode fazer agora com o que você já tem. Então, preste atenção nisso e entenda que agora que você percebeu que o segundo semestre começou, você provavelmente lá no início do ano disse: esse ano eu tiro o meu projeto do papel. Esse ano eu vou começar a caminhar para ter o meu empreendimento. Então, você ainda tem um semestre neste ano e vai estar valendo a sua meta. Então, tenha a clareza de que você precisa sentar, fazer seu planejamento e tirar esse projeto do papel. E se você quiser apoio, se você quiser contar comigo além dos vídeos aqui, mas comigo para olhar teus materiais, para olhar o teu projeto, para acompanhar cada passo, para te dizer o que que você precisa ficar atento, o que que você precisa estar alerta, como é que o mercado se comporta nesta ou naquela situação, te apoiar com construção de propostas, de produtos, construir a tua esteira e muito mais. Aplica aqui para fazer uma sessão estratégica comigo. Aqui embaixo dessa aula, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para agendar a sua sessão comigo. Já adianto, a agenda tem sido bem concorrida, mas acompanha lá, porque assim que tiver horários novos, a gente vai liberar e você vai poder fazer essa agenda e organizar o teu passo a passo. A gente avalia para saber como é que está o perfil empreendedor hoje, se esse realmente é o seu momento, e você vai entender um pouquinho mais como funciona a mentoria Viva de RH. Então, não deixa o tempo passar, ainda dá tempo de começar. Você não precisa deixar a sua posição de CLT hoje, você pode construir isso em paralelo. Então, veja como, por vezes, a gente fica achando que é ou uma coisa ou outra. Não, elas podem andar em paralelo por um certo tempo, até que você se sinta pronto para se lançar. E eu vou ter o maior prazer em te acompanhar nesse processo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima semana, a aula 30. Já passamos da metade do desafio. E na próxima semana, dia 21 de agosto, às 19 horas, nós falaremos sobre os maiores mitos e verdades sobre as consultorias em recursos humanos. Eu vou te esperar, tá?